vamos Vamos começar. lá, vamos começar aí, Fala um vamos pouquinho para a falar. gente sobre a maturação dos queijos. Primeiro, o que é essa maturação? Pessoal, Sim. coloca para a gente aí, vocês trabalham com um queijo maturado, qual queijo que é que vocês trabalham, qual o volume de leite para a gente entender aqui um pouco a situação de cada um, beleza? Isso. Primeiro a gente precisa entender que a gente tem classes de queijos diferentes. A gente hoje vai tratar de uma classe específica de queijos. Nós vamos tratar de queijos maturados. A gente tem os queijos ali não maturados. Essa classificação, segundo o Ministério da Agricultura, né? A gente tem os queijos maturados, não maturados e algumas outras classes de queijos aí, né? Dentro dos queijos maturados, a gente tem uma série de queijos diferentes, né? A gente tem aí queijos de baixa umidade, queijos de média umidade, queijos maturados por mofo, né? Então, assim, o processo de maturação em si, ele tem diversas particularidades dependendo do queijo que a gente está produzindo, né? Por isso que é importante a gente sempre lembrar que quando a gente quer informação sobre maturação de um determinado queijo, não pode ser uma informação genérica, né? Ela normalmente é específica de alguns queijos, né? Alguns fatores aí influenciam diretamente no resultado, outros indiretos, então por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? A maturação em si, elas são processos bioquímicos que acontecem ali no queijo, né, durante algum determinado tempo. E a gente não consegue visualizar, né, pelo menos a olho nu, o que está acontecendo de fato com os queijos, né? Por isso que gera tanta dúvida, né? Está funcionando, não está funcionando, o que é que eu tenho que fazer? E, infelizmente, a maioria dos casos a gente só vai ver se o processo funcionou adequadamente lá no final do processo de fabricação, né? Do processo de maturação. Então, é um pouco difícil, às vezes, da gente entender o que está acontecendo, é justamente porque a gente não enxerga. Mas é um processo que ele depende das etapas anteriores, né? Depende daquilo que foi feito anteriormente no processo de fabricação do queijo, da peça, para que a gente tenha resultados adequados, né? É claro que eu estou falando aqui de etapas de processo e outros fatores interferem diretamente, né? Por exemplo, né, a gente está falando aqui das etapas de processo. O que é que elas influenciam lá na maturação do queijo, né? Alguns detalhes muito específicos, por exemplo, como fermento utilizado. Esse é importantíssimo para o processo de maturação, para queijos maturados, uma vez que a gente adiciona no queijo aquelas bactérias específicas que vão produzir compostos específicos que a gente deseja ter no queijo, né? Então, o fermento ele tem um papel importantíssimo para esse processo, né? Deve ser bem escolhido, um fermento que vá trazer para o queijo as características desejáveis que a gente quer. Outro ponto que durante o processo de fabricação vai influenciar muito lá nesse resultado, né, está relacionado com o teor de gordura que a gente tem no produto, está relacionado com o teor de sal que a gente tem no produto, né, e está relacionado com o teor de umidade que a gente tem no produto. Esses fatores eles interferem diretamente lá no resultado da maturação, né? E a gente escuta muito se o pessoal falar assim, mas eu faço o processo de maturação em condições adequadas e mesmo assim o meu queijo não está ficando com aquela característica que eu quero, né? Muitas vezes não é a etapa de maturação em si que está fazendo com que o queijo não atinja esse ponto ideal, mas as etapas posteriores, né, anteriores, que não foram executadas de maneira correta. Então chega lá na maturação, por mais que você ofereça as condições adequadas, que a gente vai falar isso um pouco para frente, o produto não vai atingir as características que a gente quer. Então, o processo de maturação, são algumas reações bioquímicas que acontecem em cima de gorduras, em cima de proteínas e em cima dos carboidratos que a gente tem ali no queijo. Então, esses compostos, eles são degradados ali, né, e eles vão produzir aquilo que a gente quer. Produzir textura, produzir sabor, produzir
né, o aroma, o flavor do queijo, isso tudo vai depender aí desses nutrientes que a gente tem no queijo para que a gente consiga ter esse desenvolvimento. Pessoal, aproveita e manda as dúvidas sobre maturação dos queijos que vocês trabalham. E ninguém mandou para a gente aí qual queijo que trabalha maturado e qual o volume de leite. Coloca para a gente aí, fazendo favor. Ô, Éder, Isso. o que Sim. acontece com uma empresa que não respeita o processo de fabricação, o processo de maturação de um queijo? O que pode acontecer? Vamos no caso... Tem situações, mas vamos naquela que eu considero assim, a mais grave, né? Quem compra um queijo maturado, né, ele quer algumas características específicas de queijos maturados. Então, se você chega para comprar um queijo com a expectativa dele apresentar determinado sabor, determinada textura, e você compra o queijo e não tem, normalmente não vai comprar de novo. Então, já é gravíssimo para quem está produzindo, né? Vai perder mercado facilmente. E depois entra para uma outra área, que é o fato de você não respeitar o que a legislação determina. A maioria dos queijos maturados tem períodos de maturação definidos em legislação, né? Então, assim, até o queijo, né, o queijo artesanal tem período de maturação específico determinado na legislação, né? Então, que são queijos de leite cru. Então, eles precisam de um período correto para serem comercializados. Então, assim, a gente vê dois problemas graves. Primeiro, qualidade do produto lá no mercado, que não vai atender, e depois a questão de legislação, que não vai atender também, né? Consequentemente, com relação à legislação, a gente tem aí algumas situações até graves, né? A gente... ultimamente, o Ministério da Agricultura apertou bastante, né, as fábricas que produzem queijos maturados, principalmente produção de queijo parmesão, e a gente já teve situações aí de clientes que tiveram processos de produção interditados, justamente porque não tinham estrutura suficiente para a produção do queijo parmesão, no caso, maturado. Produzia o queijo, né? A primeira etapa de processo de fabricação era executada, mas a etapa de maturação não era suficiente, não tinha estrutura suficiente para fazer, e com isso foram até autuados, né? O Wilson chegou a fazer vários projetos aí para adequação. Eu tenho uma fábrica que vendia para um laticínio grande, né? Ela fazia parmesão e revendia para uma marca famosa de parmesão. E essa fábrica, essa empresa trabalhava com um volume expressivo de leite, mais de 50 mil litros de leite por dia. O cargo-chefe era parmesão e, na verdade, eles não faziam parmesão, eles faziam o tropical, né? Vendia rotulado como parmesão e na hora que a fiscalização bateu, na hora que o CIF foi fazer uma auditoria, constatou que o produto não obedecia e foi interditado. Ficou proibido de produzir queijo parmesão. Esse é um fator... Além assim, da multa, né? Vem multa e ainda tem a situação de ter o processo interditado. E nesse caso, especificamente, não existe forma de solicitar uma desinterdição rápida, porque Sim. não é uma atitude rápida que vai acontecer. Primeiro você tem que fazer um projeto de adequação da estrutura, né? No caso, ampliação da câmara de maturação. O projeto demora para ser aprovado, né? E você só pode fazer a estrutura depois de aprovado o projeto. Demora, né? Nesse caso, ele demorou mais de um ano, né, para conseguir regularizar a fábrica. Cara, imagina, olha o prejuízo que é. Perdeu o contrato com a empresa, né? Primeira coisa foi perder o contrato com a empresa, porque a empresa que estava comprando, ela estava comprando um produto com denominação de parmesão e não estava recebendo esse produto. Sim. Então ela já perdeu o contrato com a empresa e ficou um ano ainda. Teve que mudar a sua produção toda para mussarela. Ficou um ano praticamente sem produzir parmesão. Na verdade, assim, a empresa nunca produziu parmesão, né? É. Produzia, como você falou, um queijo
tropical, né, e vendia como parmesão. Sim, sim. Gente, a gente está falando isso aqui porque isso foi muito comum, muito, não é pouco, isso Ainda foi é, né? muito comum. A gente ainda vê muitas empresas, não é à toa que o Wilson fez esse tipo de pergunta, não. A gente ainda vê muitas empresas ainda com essa ideia de que dá para fazer assim, que não tem problema. Até ontem não aconteceu nenhum problema, né? De hoje para frente a gente não sabe dizer. E quando o problema acontece, ele é gravíssimo, né? Então, assim, o processo de maturação é uma etapa desses queijos classificados como maturados importante e obrigatória. Não é opcional a maturação dos queijos, né? Aqueles queijos que são considerados queijos maturados. Então, tem que ficar atento, não perder, né? Não dar bobeira aí para ficar tanto tempo sem produzir e perder o mercado, né? Alguém supriu a necessidade no mercado. Quem estava preparado, né? Quem estava preparado, lógico. Verdade. Uma questão, cara, principal que eu vejo dos laticínios é o seguinte: o pessoal só espera para se preparar quando precisa. E aí perde grandes oportunidades de mercado. Isso eu vejo demais. Então, assim, períodos períodos que o produto está muito barato, né? Que o laticínio está, vamos colocar, você está trabalhando, porque laticínio sempre tem isso, né? Tem uma época que trabalha no azul, tem uma época que trabalha no vermelho, tem uma época que trabalha no azul, tem uma época que trabalha um pouco mais. Quando é no vermelho, é ali no 0 a 0. E essa época, vamos colocar assim, que está mais complicada, é a época que tem que fazer os aprimoramentos para na hora que o negócio virar para o azul, você está preparado. E o que eu mais vejo na hora que o mercado está bom, que o mercado está tendo uma demanda alta, o cara quer se planejar para produzir mais. Eu quero fazer um projeto de reformulação, porque o mercado ali está me pedindo queijo e tal. Só que um trâmite, a gente é da área, eu sou mais ligado a projeto aqui, um trâmite de processo do Ministério da Agricultura aí demora em torno de 3 meses para se concretizar. Isso assim, a gente faz uma média aqui de 10 projetos por mês, a gente tem um know-how muito grande nessa área, é o que a gente está acostumado, né? Então, isso é um fator relevante para esse caso de processo de queijo de maturação, que demanda uma câmara muito grande, né? O que a gente sempre fala com os clientes sobre um planejamento estratégico. Sim. Não pode ser, o mercado agora está comprando esse tipo de queijo, eu tenho que fazer esse queijo. Tem que ter um planejamento estratégico, né? Já prevendo algumas condições, algumas situações que acontecem, que às vezes é bem previsível, outras não, né? Essa questão se o preço do leite vai aumentar, diminuir, hoje isso não tem muita previsão mais não. Não. Né? Antes a gente tinha uma certeza de que na época das águas o preço do leite ia despencar. E na época da seca o leite ia aumentar muito. Isso era previsível, hoje já não é, né? Mas não quer dizer que por isso não deva ser feito um planejamento estratégico, né? Faz toda a diferença para a empresa que quer se manter aí no mercado. Mudando de assunto aqui um pouco, uma pergunta que eu tenho recorrente dos clientes é o seguinte: mofo no processo de maturação. Como controlar? Quando que isso acontece? Por que acontece? Fala um pouco para a gente. Bom, quando a gente leva os queijos para o processo de maturação, né, 3 fatores interferem ali naquela etapa diretamente, né? Nós estamos falando ali de tempo, o tempo que o queijo vai ficar na maturação, nós estamos falando de umidade relativa do ar e nós estamos falando de temperatura, né? Esses 3 fatores eles são determinantes para que o processo seja feito de maneira correta. E esses 3 fatores também eles podem favorecer muito o desenvolvimento de bolores e leveduras no ambiente. Consequentemente, os queijos podem, né, sofrer com esse ataque de bolores e leveduras. A gente não pode dizer que é natural, porque em ambientes bem controlados, com umidade relativa do ar controlada, temperatura bem regular, a gente tem uma incidência muito pequena desse tipo de problema, né? Em outros casos, quando a gente tem ambientes totalmente descontrolados, aí esse tipo de problema é gravíssimo, né? Chega a ter uma infestação generalizada e o pessoal acaba tendo que tirar o queijo, lavar o queijo,
fazer algum tipo de tratamento. Horrível, né? Horrível esse tipo de coisa. Então, assim, no processo de maturação, esses 3 fatores, eles têm que estar controlados a todo momento para que você tenha a menor ocorrência possível de bolores e leveduras no ambiente, né? É claro que, assim, mesmo controlado, ainda pode acontecer? Pode, né? Mas vai ser uma incidência menor. E a gente pode fazer também controles, né? Alguns controles são importantes, né? Controles, por exemplo, como pulverização no ambiente, né? Pulverização de algum tipo de fungicida, né? Hoje a gente tem alguns tratamentos aí, né? Uns fungicidas que são bem eficientes, mas cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, a gente tem alguns aí que são extremamente eficientes, mas a câmara não pode ter queijo. Então, durante a aplicação, a gente tem que retirar todos os queijos e fazer a aplicação do produto, né? Então, isso vai variar de acordo com a escolha que foi realizada, né? A gente tem alguns produtos, por exemplo, que o pessoal aplica, como sorbato de potássio, natamicina, né? Lembrando que esses produtos aplicados no ambiente, né? Não diretamente nos queijos, né? Aplicado no ambiente para controlar o ambiente, o desenvolvimento de mofo ali no ambiente. E os 3 pontos que a gente falou aqui, de umidade, temperatura e o tempo, que vão influenciar diretamente, né? Quando você tem um ambiente com umidade muito elevada, também favorece o desenvolvimento de bolores, né? Além de favorecer o desenvolvimento de bolores, você tem um prejuízo com relação ao processo de maturação em si, né? A gente demora mais para ter as características adequadas do queijo, né? Ao passo que, se a temperatura, por exemplo, é muito baixa, né, a gente diminui a atividade de desenvolvimento de bolores, mas também diminui a atividade de reações bioquímicas, né? Ou seja, aqueles processos que a gente quer que aconteçam, eles são desacelerados, aumentando o tempo necessário para o queijo apresentar as características que a gente quer. Então, são correlações bem sutis para que a gente tenha um resultado satisfatório, né? Tomar muito cuidado com isso. Ed, você citou no caso de sorbato de potássio, eu já participei de uma auditoria onde tinha sorbato de potássio na fábrica para essa finalidade. E assim, o fiscal do Ministério da Agricultura criou um caso danado aí com relação a isso. Sim. Né? Porque falando que o sorbato é inadmissível e tal, que estava colocando sorbato em outros produtos, tipo manteiga, etc. O que fazer, cara, com relação a isso? Olha só, isso na verdade, assim, ó, a gente vai acontecer situações assim por conta do entendimento de cada fiscal. Eu também já tive situações assim que o fiscal não aceitar, falar que o produto não podia ser, né, não podia ser utilizado. Só que, assim, tecnicamente, a gente sabe que o produto tem uma eficiência muito grande, né? É um antimofo, né? Tanto que ele é utilizado em alguns processos de fabricação como antimofo, né? Só que no caso da maturação, a gente aplicar no ambiente, por exemplo, traz uma segurança muito grande para o processo, né? Porque a gente elimina bolores e leveduras, com certeza. Mas o que a gente deve fazer para que o fiscal, mesmo quando questionar, a gente não seja autuado por conta disso, né? A primeira coisa é não esconder, né? Porque, assim, a maioria das fábricas esconde. Aí, quando o fiscal chega e, por um acaso, acha, aí é difícil de explicar, porque estava escondido, né? O produto não pode estar escondido. O produto tem que estar notificado pela IN 49, né? Claramente notificado, né? Com o formulário da IN 49. Para quem não conhece aí, esse formulário é uma instrução normativa que diz que todos não, né? Alguns ingredientes, material de embalagem de produtos químicos que entram nas empresas devem ser notificados, devem ser registrados, né, ali por um controle interno da empresa. Isso substituiu a antiga AUP, autorização de uso de produto, que era um documento que, por exemplo, quem faz sorbato tinha que fazer um registro no Ministério da Agricultura para liberar essa AUP para as indústrias, né? E assim por diante, produto químico, produto de higienização, né, higienização de mãos,
ingredientes, né, de maneira geral. Isso foi substituído. A empresa hoje faz a notificação, o registro de que o produto entrou. Então, esse é o outro ponto que a gente tem que ter. O sorbato tem que ter lá o registro. E o ponto mais importante, programa de autocontrole. Quem controla é a empresa. O fiscal não, simplesmente ele não pode chegar e falar com você que não pode. Você tem que ter controle sobre isso, né? No programa de autocontrole tem que estar descrito que é feita essa utilização, a forma que é feita a utilização, onde que é feita a utilização, uma descrição, né? Então, assim, essa é a forma correta de você mostrar para o fiscal que o produto é utilizado para aquele fim, né? A suposição de que o produto tenha outros fins, ela só vai ter peso se ele encontrar o produto escondido, se ele não encontrar nenhuma informação do produto, nem na IN49, nem no programa de autocontrole, aí ele vai ter uma suspeita de que ele está usando para outros fins, né? E não tem como ser, né, como se diz, a palavra do fiscal naquele momento, ela tem um peso muito grande, né? A ponto dele poder te autuar e você não conseguir ter nenhum tipo de defesa, né? Então tem que ficar atento e evitar aí esses problemas. Com esses passos simples aí a gente garante. Isso aí. Olha, nós temos um empresário aqui forte demais aí com a gente. O Opa! Alisson, cara. Um dia ele é mineirinho do queijo, um dia ele é flor da mantiqueira. Eu tô achando que você é o rei do queijo, Alisson. Daqui um dia vai aparecer o rei do queijo. Abraço aí, Alisson. É verdade. Sim? Um outro questionamento que eu tenho muito aqui das pessoas que querem fazer queijo maturado é o seguinte: com relação à perca nesse processo de maturação de queijo, como tem que ser calculado por uma pessoa que trabalha com parmesão, com milhos padrão, porque isso vai influenciar no custo do produto final. Sim. Qual é essa perca e como deve ser feito essa estimativa de custo? Bom, isso vai variar de um queijo para o outro. Sim. Vamos tomar como exemplo um queijo parmesão, que é um queijo que o pessoal já habituou e ele gera muita dúvida, porque a perda nele é maior do que nos demais, né? Mas, por exemplo, a gente termina um processo ali de fabricação, antes do queijo entrar para maturação, o queijo parmesão, quando fabricado de maneira correta, né, corte com grão no tamanho correto e tudo, salga, a gente chega ali no final, ali, antes de colocar para a maturação, o queijo já vai apresentar um teor de umidade na faixa, entre 38%, no máximo 40% de umidade, né? Só que esse queijo, ele vai para o processo de maturação e ele tem que apresentar a umidade máxima de 35,9%. Se a gente pegar de 40 para 35,9, já tem aí um número aí de 4,1% de umidade perdida. Isso é certo que ele tem que perder, né? Se ele não perder essa umidade, você não pode comercializar ele como queijo parmesão, porque ele vai estar fora da classificação máxima de umidade permitida para queijo parmesão. Então, isso é a perda mínima que vai ocorrer. De fato, o que vai acontecer é que, ao longo do processo de maturação, essa perda ela vai se intensificando, né? Em média, um queijo que sofreu aí um processo de maturação de 6 meses, em temperatura adequada, né, umidade relativa adequada, a gente vai ter uma perda aí de mais ou menos ainda uns 2%. Né? Ou seja, 7% do peso ali do final da salmoura até o queijo apresentar ali a condição adequada de comercialização. Esse número ele vai variar bastante de uma fábrica para outra. Isso aí é certo que vai. E por que vai? Por causa dessas condições. Esses fatores que a gente está falando, se eles não forem bem regulados, essa perda pode ser até maior, né? Então, assim, eu já vi relatos de alguns fabricantes que, não, meu queijo perde 10%, meu queijo perde 12%. Cara, não está normal. Existe algum problema, né? Provavelmente ali com controle de umidade relativa, porque o pessoal às vezes entende que a câmara de maturação tem que ser uma câmara extremamente seca, né? E não é bem esse o caso, né? O queijo precisa perder
parte da umidade, ele vai perder naturalmente, mas isso não é excessivo, né? Câmaras muito secas, a gente tem incidência de trincas na casca do queijo, extremamente prejudicial aí, né? Para quem vai comprar um queijo parmesão trincado é horrível, né? Não dá para aceitar. Então, às vezes exagera num determinado parâmetro e promove a perda excessiva de umidade. Outra coisa também é temperatura inadequada da câmara. Gente, isso a gente vê demais, demais. O pessoal pensa assim, não, a câmara fria tem que ser fria. Então ela tem que trabalhar com temperatura baixa, né? São casos e casos. Câmara de maturação nem sempre, né? A câmara de maturação normalmente são as câmaras que a gente tem temperatura mais elevada na fábrica, né? E existe explicação lógica para isso, por dois fatores principais. O primeiro é que temperatura baixa, a gente tem um ressecamento da casca bem intenso, consequentemente também a gente tem quebra, né, rachaduras, trincas no queijo. E depois, a temperatura mais elevada, ela favorece os processos bioquímicos que são tão importantes para os queijos maturados, né? Então, assim, esses processos, eles precisam de uma determinada temperatura para que eles sejam acelerados. Se a temperatura é muito baixa, eles vão acontecer, só que em menor intensidade, né? Então, vai demorar muito, né? Basicamente, é isso que a gente tem que ter de controle para que a gente não tenha perdas excessivas ou não atinja as características que a gente deseja na maturação. É isso aí. Din-din no bolso, né? Isso aí. Din-din no bolso. Fazer correto para ter din-din no bolso. A Mayra ou Maíra está perguntando aqui para a gente se pode fazer o banho de imersão nos queijos com natamicina. Sim, Mayra. Vamos colocar Maíra? Maíra, pode sim, né? Existe um detalhe que o pessoal às vezes negligencia. Se você faz isso, o seu queijo deve ter na lista de ingredientes natamicina. E por que que deve? Porque o seu queijo realmente vai ter esse produto na sua composição, né? E quando você faz esse tipo de imersão do queijo numa solução de natamicina, é importante a gente lembrar que ela vai ficar na casca, né? E ela só pode ficar nos queijos na casca, né? Inclusive a determinação de natamicina é bem interessante aí na legislação, né, para queijos. Ela só pode ser detectada até 2 milímetros da casca do queijo, né? Ou seja, se pegar um queijo e no centro do queijo for fazer a determinação ali de presença ou não de natamicina, não pode existir, né? Na casca é permitido, mas no centro do queijo já não é permitido. Então, poder fazer pode, mas eu te indico que esteja devidamente relacionado na lista de ingredientes esse aditivo que é a natamicina, porque senão você pode correr um risco aí de ter um problema, inclusive de fiscal chegar e falar que você está fazendo um procedimento inadequado. É isso aí. Uma outra dúvida constante aqui é sobre data de fabricação e data de validade dos queijos maturados. Como que funciona isso aí de uma vez por todas? Wilson, isso é importante demais. Realmente, não é à toa que o pessoal tem tanta dúvida, né? E está determinado na legislação, né? Isso é que é mais interessante. A legislação determina claramente como deve ser a data de fabricação dos queijos maturados. A data de fabricação dos queijos maturados é a data que corresponde ao primeiro dia após o término da maturação. Ou seja, vamos tomar como exemplo o queijo parmesão. Se o queijo parmesão tem lá período de maturação mínimo de 180 dias, a data de fabricação daquele queijo vai ser o dia que você for embalar, na verdade, né? Mas após esses 180 dias. Aí você pode datar como data de fabricação, na embalagem, né? Isso gera muita dúvida, por quê? E se a gente for fazer uma rastreabilidade, né? Eu datei o queijo, hoje ele já deu 180 dias, eu fui, embalei esse queijo hoje. Mas e numa rastreabilidade? Como que eu vou fazer esse controle, né? O seu controle, né, seu registro de produção, ele vai estar de 6 meses anterior, né? Então, como que a gente faz esse controle? Lá naquela planilha, naquele controle seu de produção,
tem que ter lá um registro para você marcar a data de fabricação que foi colocado na embalagem do produto. Só assim você vai conseguir entender. E por que eu estou falando isso? Porque tem alguns que pensam assim, não, é só o fiscal falar com o fiscal que é de 6 meses atrás. Eu embalei hoje dia 15, 15 de fevereiro, o queijo é lá 15 de agosto. Não funciona. Não funciona assim, e nenhum fiscal vai aceitar você fazer assim. Você precisa de ter controles reais, onde você consiga mostrar que existe a correlação do queijo produzido no dia 15 de agosto com o queijo embalado 15 de fevereiro. Isso é só um exemplo, gente, de queijo parmesão. Mas isso acontece, por exemplo, com queijo Minas Padrão. Tem um período de maturação menor, mas muitas vezes você produz ele num mês e embala no outro. Então tem que ficar muito atento com isso, porque rastreabilidade é um autocontrole bastante exigido hoje e que gera muito auto de infração. Porque as indústrias às vezes não conseguem chegar ali na matéria-prima que foi utilizada, não conseguem demonstrar para o fiscal para onde que esse produto foi destinado. Né? Então, assim, esse controle é importantíssimo a gente ter. Né? E lembrando que não basta ter só nas suas planilhas de controle. Se câmara de maturação, se você chegar lá e não tiver indicação de data de entrada, data prevista para saída, é outro problema. O fiscal não vai acreditar que essa fileira de queijo é do dia 10, essa é do dia 11, essa... Não adianta. Tem que ter registro, placas lá, indicativos de qual que é a data de fabricação, provável data de finalização do processo de maturação e entrada de maturação, não é fabricação, entrada na maturação, final de maturação, né? E quantidade de peças. Né? É outra coisa que a fiscalização exige, quantidade de peças. Né? Porque às vezes a fiscal sempre duvida da palavra da indústria, né? Sempre vai achar que a indústria está querendo enrolar ele. Só que se ele chega lá, tem uma prateleira de maturação de queijos lá, tem várias peças, 5 conjuntos de prateleira cheio de queijo, não tem nenhuma indicação. Se você falar para ele que é tudo do dia 10, ele vai ter que aceitar que é do dia 10. Mas ele pode te questionar. Né? Então, faça as plaquinhas indicando para não ter problema. O Leonardo... E só para completar, a validade do queijo para frente, né? A maturação são 6 meses, mas a validade do queijo para frente, quem define é a empresa. Né? Tem gente que coloca a validade do queijo parmesão só 6 meses para frente. Né? Porque, mas ele já ficou 6 meses maturando e vale só 1 ano, eu vou colocar só 6 meses. Não tem nada disso. Né? O queijo pode ter validade até de 2 anos para frente, depois do processo de maturação. O que importa é que naquele período, lá no final da validade, ele deve estar em condições adequadas de consumo. Então, a responsabilidade é da empresa fabricante. Né? Não é do Ministério da Agricultura, até porque isso não existe legislação definindo validade de produto. Quem define é a empresa. O Leonardo está perguntando que o Leonardo queria deixar um abraço para você. Encontrei com você muitos anos atrás no Menininho do Campo, Conselheiro Lafayette. Não sei se você está lembrado. Um abraço aí, que tem muitos anos que eu não te vejo. A maturação faz parte do processo de fabricação? É a pergunta dele. Não, isso aí é uma afirmação, na verdade, né? Faz parte, sim, é uma etapa do processo de fabricação. Né? Para esse tipo de queijo, é uma etapa do processo de fabricação. Né? Com certeza. É isso aí. Lembrou? Um abração aí, Leonardo. Valeu. Na época o Leonardo trabalhava na Vivari, não sei nem se está trabalhando ainda. Mas é isso aí. Muito bom. O Éder, essa questão do prazo de validade é uma questão que eu coloquei que é muito importante, que é um questionamento direto. No caso do queijo embalado, tem alguma coisa específica dessa maturação do queijo embalado? E eu queria que você falasse um pouco sobre a maturação do queijo embalado. O que acontece hoje? Né, a gente tem uma autorização para fazer esse processo de maturação, né, de alguns queijos com o queijo já embalado.
Isso funciona bem com alguns tipos de queijo, com outros já não é tão indicado. Por exemplo, no queijo parmesão já não é tão indicado. Com esse tipo de embalagem comum que a gente utiliza, né? Hoje a gente tem tecnologia de embalagens capaz de permitir uma troca com um ambiente muito grande e permitir um processo de maturação perfeito para o queijo, parmesão no caso. Né? Mas é um processo ainda caro, né? Uma tecnologia ainda cara que está um pouco fora da realidade da maioria das indústrias ainda. Né? Mas, por exemplo, para um queijo como o queijo Minas padrão, para um queijo tipo queijo prato, maturar na embalagem faz pouca diferença. Né? Porque esses queijos a gente consegue ter resultados bem satisfatórios com o desenvolvimento das características, né? Tanto de textura, de sabor. Né? É claro que ele vai deixar de ter casca. Né? Não vai ter aquela casca que alguns queijos formam quando maturam sem embalagem. Mas é permitido, a legislação permite a gente fazer isso hoje. Né? O detalhe desse processo é que ele deve ser conduzido na câmara de maturação. Né? É aí que o pessoal fala, eu quero maturar meu queijo na embalada, que é mais fácil, não tem risco de mofar e tudo. Perfeitamente. Só que tem que ser na câmara de maturação. Esse queijo não pode ir para a câmara de estocagem, ficar lá 25 dias, por exemplo, um queijo prato, para depois ser comercializado. Não pode fazer isso. Ele tem que ir para a câmara de maturação. Né? É aí que entra o problema. Porque algumas indústrias não têm fluxo de processo capaz de atender a essa situação. Né? Por quê? A gente não pode, por exemplo, ter uma câmara de maturação antes de uma sala de embalagem. Porque, por exemplo, o queijo saiu da maturação ali, vai na sala de embalagem, quer dizer, ele saiu da câmara de secagem, de salga, vai para a embalagem, embala e volta para a câmara de maturação, que está logo depois da de salga e secagem. Já está errado o fluxo. Né? Esse fluxo ele não pode existir. Então, esse queijo, nessa situação dessa indústria, ele não poderia ser embalado, maturar embalado. Né? Ao passo que outras indústrias já permitem essa condição. O queijo sai ali da câmara de salga ou de secagem, já entra na embalagem e a câmara de maturação está logo a seguir. Então é permitido. Nessa situação, a gente tem permissão e consegue resultados bem satisfatórios para esse tipo de queijo. Né? Então tem que avaliar o layout da indústria para ver se permite também a gente fazer esse tipo de processo. Isso está acontecendo nos projetos novos que a gente está fazendo aqui. Os projetos antigos realmente não têm essa possibilidade. Muito difícil da gente pegar um projeto de reforma e ampliação aqui, que dentro do fluxo a gente consiga encaixar uma câmara de maturação para produto embalado. Agora mesmo a gente está projetando aqui um laticínio que vai ser construído aqui em Minas Gerais para 200 mil litros de leite por dia. Ele trabalha com queijo Minas padrão. Então a maturação vai ser embalada e já foi feito próprio para isso. Né? E ele vai ficar até em drive, um negócio bem moderno, bem bacana. O produto vai ser colocado nessa câmara através de empilhadeira automatizada, um negócio bem bacana mesmo. Mas isso só acontece para novos laticínios. Os laticínios mais antigos, que já têm projeto aprovado, dificilmente conseguem encaixar isso. Raramente a gente vê uma indústria que tem essa estrutura adequada para o processo de maturação do queijo embalado. Né? Apesar de ser permitido pela legislação, algumas indústrias não vão conseguir fazer. E assim, igual você falou, citou aí, para esses queijos, tipo Minas padrão e prato, é mais indicado hoje, né? Funciona muito bem, as características do queijo praticamente não alteram, né? Principalmente no queijo prato. No queijo Minas padrão, a gente ainda consegue ver que os queijos, quando formam uma pequena casca, ainda dá uma característica bem agradável. Algumas pessoas gostam, eu gosto bastante de queijo Minas padrão, que apresenta uma certa casca, mas não é obrigatório, não é uma característica obrigatória do queijo. Né? Então ele funciona bem também para o Minas padrão. Né? Mas uns queijos igual o parmesão, a gente já não tem um resultado tão satisfatório, porque as trocas ali com o ambiente, principalmente, trocas gasosas com o ambiente, elas já são muito importantes. Né? Tem mais importância do que para esses queijos como Minas padrão, meia cura, prato. Né? Aí já não é tão indicado.
Olha, eu queria fazer uma última pergunta para finalizar o conteúdo de hoje. Prateleira. Quando que pode ser usado prateleira de madeira? Quando tem que ser usado prateleira de fibra? Essa é um questionamento que, inclusive, gera muita controvérsia, né? Porque a fiscalização, de maneira geral, ela quer induzir as indústrias a não utilizar madeira de forma alguma, né? Não quer permitir, né? Só que a madeira, ela é permitida, né? Desde que uma madeira específica, não resinosa, não porosa, para que você consiga ter uma maturação adequada dos queijos. Lembrando que, assim, a gente tem que ser muito claro com relação a isso. Quando você usa uma prateleira de madeira, a sua chance de contaminação também é maior, porque vai exigir maiores cuidados, maiores controles sobre a câmara, para que ela não seja fonte de contaminação do queijo, né? E o maior problema realmente está aí, né? O pessoal costuma questionar bastante a fiscalização, costuma questionar bastante pelo fato de ter condições inadequadas do processo. Gente, só que isso aí é muito comum, a gente vê câmaras imensas, toda em madeira, né? Mas por que lá funciona? E eu tenho aqui na minha câmara aqui, o fiscal não quer deixar. Observa, né? Às vezes vai fazer a análise do queijo, o queijo está dando contaminação. Chega lá, a câmara, a madeira, ela não tem cor de madeira, ela tem cor de mofo, né? É puro mofo a madeira. É lógico que ele não vai aceitar, né? Então, assim, esses cuidados, eles devem existir para que você faça a maturação numa prateleira de madeira, né? A prateleira de fibra funciona? Funciona, né? Normalmente a gente tem, o que a gente observa na prática, é que um queijo numa prateleira de madeira, ele tem uma tendência de maturar até mais rápido, né? De atingir as características ideais até mais rápido, né? E isso é natural, né? Porque seca melhor mesmo, né? Só que a prateleira de fibra também funciona, né? Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais para atingir a característica da maneira que a gente quer, mas funciona também. Maíra, como é feito o registro para a realização de sorbato, para a utilização de sorbato, que ela deve ter perguntado aqui. Pode ser feito na própria empresa mesmo? Essa utilização, né, desde que não seja utilização no produto, aí segue aquele espaço que eu falei, a gente fazer o registro, né, na IN 49, fazer a estocagem dele num local adequado, identificado, né? Ou seja, não esconder o produto, e também no programa de autocontrole, lá na parte de descrição dos seus processos de fabricação, né, dos seus procedimentos de higienização, ali tem que estar descrito que você faz uso desse produto, né? Só que ele vai ser usado aí não como um ingrediente, né? Ele vai ser usado aí como um agente de sanitização, né? Ou seja, aquele agente que vai reduzir ou eliminar algum tipo de bactéria patogênica, no caso, bolores e leveduras. E, para finalizar, o Alisson perguntou para a gente que tem pinos, madeiras de pinos. Pode? Pode. É uma das madeiras que a gente tem aí indicação para uso, né? A gente precisa preocupar muito com a característica que você vai deixar ela, porque simplesmente falar pinos, tem pinos de tudo quanto é forma, né? Acabamento dessa madeira deve ser adequado, né? Bem liso, não ter, né, farpas, esse tipo de coisa, que gera muito problema mesmo. Então, assim, não é só madeira, é a madeira adequada, com tratamento adequado, para que você não tenha problemas. É isso aí, Soeto. Foi a live de hoje. Ótimo. Quinta-feira estaremos de volta, 19 horas, como hoje. Quinta-feira tem mais. Beleza? Conto com a participação de todos. Um abraço aí para quem eu não mandei. E para quem eu mandei também, mando de novo. E até quinta-feira. Valeu, Soeto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quem ainda não está seguindo a Consulac lá na nossa rede social, no YouTube, vai lá, começa a seguir a gente lá. Lá a gente tem muito conteúdo interessante.
né? Eu digo para vocês que deve ser aí o canal no YouTube com o maior conteúdo relacionado a leite e derivados. É muita informação interessante. Vai lá, né? Segue a gente lá e fica aí bem abastecido com informações. Ok? Pessoal, nós temos nosso Instagram também de projetos, que amanhã mesmo a gente tem uma live com a Camila, que é arquiteta da empresa, e a gente fala sobre registro de indústria, reforma e ampliação, registro de queijaria, agroindústria, pequeno porte. Então, toda quarta tem essa live, a live minha e da Camila às 18 horas. Então, pessoal, vamos participar também, quem tem dúvidas sobre o processo de Ótimo. registro. Quinta-feira, toda terça e quinta é a nossa live minha e do Éder. E não deixa de compartilhar o nosso conteúdo para ajudar a gente a atingir mais laticínios. Dá uma força para a gente aí, beleza? É isso aí, Forte abraço a pessoal. todos e até quinta-feira aqui, se Deus quiser.